Paz e graça, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bem, hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, o papel da igreja nos 50 anos de independência. Bem, nós sabemos muito bem que a igreja tem sido uma influência social, espiritual, moral no nosso país. Será que temos cumprido com o propósito de Deus na nossa nação? E para início de conversa está comigo o meu caro irmão, amigo Domingos. Bom, é um prazer mais uma vez estar aqui partilhando meu nome é Domingos Cassoma, graças a Deus. Estaremos aqui então a abordar o tema já lançado em causa, para então darmos nosso contributo. Muito obrigado pelo convite. Amém, amém. Então, seja mais uma vez bem-vindo, irmão Domingos. Obrigado. Bem, Domingos, estamos a celebrar 50 anos de independência. Como o senhor enxerga o papel da igreja desde 1975 até agora? Que impacto espiritual e social ela teve na formação da nossa identidade como nação? Bom, antes de responder esta questão, é uma pergunta bastante pertinente e, no entanto, queremos dizer que a igreja surge então na era colonial, quando os portugueses entraram aqui em Angola, muito antes da nossa independência. Eles entraram em Angola e com o objetivo de explorar o país. No entanto, para que estes seus planos de exploração tivessem mais eficaz, eles tinham que introduzir no nosso seio angolano, no nosso país, também a igreja, na altura a igreja católica, que chegou juntamente com os portugueses, para que então, por meio da igreja e da evangelização na fé católica, nós pudéssemos crer e desta forma eles teriam acesso direto, acesso livre para explorar este nosso país. No entanto, relativamente ao papel da igreja nos 50 anos de independência, bom, é que já tem vindo a desempenhar um papel bastante fundamental nos 50 anos da independência, desde 1975 até os nossos dias, porque foi a igreja exatamente que contribuiu muito para uma mentalidade mais aberta dos angolanos, isso por conta das instituições missionárias, das instituições religiosas na altura. Foi graças a elas que então os angolanos começaram a ter já uma mente mais aberta, uma mente de querer libertar o país. Portanto, a igreja tem vindo desempenhar um papel muito fundamental na libertação deste nosso país. Amém. Está a ser uma bênção muito grande estarmos aqui conversando a respeito desse tema. Bem, gostaríamos que o irmão Domingos falasse um pouco a respeito do papel dos missionários nesse contexto histórico. Ora bem, os missionários também tiveram um papel muito preponderante na libertação do nosso país, porque nós vejamos, quando o colônio português chega em Angola, ele não permitia que qualquer uma outra religião entrasse em Angola, a não ser a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica estava diretamente ligada com o colônio português, estava diretamente ligada com os portugueses, e a Igreja Católica também, de qualquer forma, contribuiu muito para a escravidão do povo angolano. No entanto, quando começaram a surgir diferentes religiões, como os missionários evangélicos, missionários batistas, missionários metodistas, estes, por sua vez, tiveram um papel muito fundamental quando instalaram-se no interior do nosso país. Foram estes quem começaram então a abrir instituições missionárias, começaram a abrir missões de grande dimensão, e os angolanos, por sua vez, começaram a ter a oportunidade de estudarem, não só estudar aspectos religiosos, como também aspectos acadêmicos, e por conseguinte começaram então a ter uma mentalidade muito mais aberta, uma mentalidade muito mais madura, e então verem o colônia português a ser escorraçado desse nosso país. Portanto, os missionários tiveram um papel muito fundamental, tiveram um papel muito importante para a libertação desse país, e não só no âmbito religioso, eles trazeram um evangelho, trazeram uma palavra de liberdade, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Então, os missionários tiveram um papel bastante importante na libertação do nosso país do colônia português. Amém, está sendo uma vez. Agora, irmão Domingos, como é que foi a igreja na época da Guerra Fria? Ou seja, da Guerra Civil, está certo? A igreja durante a Guerra Civil? Bom, vejamos que Angola, depois de 1975, quando tornou-se independente, infelizmente
os 4 concorrentes, no caso, os 4 pais da libertação de Angola, que muito trabalharam para a libertação do nosso país, excluíram-se de entenderem-se, não entenderam-se, não tiveram uma convicção assim mútua, pelo que então esses depois começaram a perseguir-se, tanto é que o MPLA na altura em Luanda tinha que escorraçar outros movimentos, como a FNLA, para lá mais para o norte do país, no Eixo, em Cabinda, e a UNITA teve que ser escorraçada para o centro, para o interior do país. Estamos a falar das províncias do Bié, Huambo, entre outras províncias, como Lundas Sul, Norte. Então, não havia assim uma correspondência, tanto é que depois esses 3 movimentos partiram mesmo para a guerra. No entanto, durante esse período de guerra, a igreja esteve sempre ali, a igreja que já aprendeu bastante da palavra de Deus, os pastores estiveram sempre aí para mediarem entre a paz, entre os movimentos que lutavam entre si. Isso tudo não trazia uma bondade nenhuma, era mais mortes. Então os pastores, os missionários às igrejas, a igreja estava ali para mediar o processo de paz. Dentre eles também vemos várias entidades que tinham que vir do exterior do país, como pessoas ligadas à religião, para então intermediarem a paz, o negócio de paz em Angola. Então, a igreja teve um papel bastante importante no processo de paz durante a Guerra Civil, que durou cerca de 30 anos de guerra. Portanto, são esses aspectos que, efetivamente, a igreja teve que desempenhar. Amém. Louvamos a Deus mais uma vez. Está a ser uma bênção extraordinária. Bem, o irmão Domingos está a responder a nossas questões com muita sabedoria. Isso ajuda-nos bastante, nossos telespectadores, perceberem de facto o papel da igreja nos 50 anos da independência. Então vamos dar uma pequena pausa e voltaremos novamente. Fique ligado, não saia daí. Até já. Mais uma vez estamos de volta na nossa segunda parte. Nós hoje estamos a falar a respeito do papel da igreja nos 50 anos de independência. Bem, praticamente você que sintonizaste agora, seja bem-vindo, não sai daí, porque tem muitas coisas que estão por vir. Então, acima de tudo, estamos já na segunda parte. Bem, vamos dar as questões a seguir. Bem, irmão Domingos, como o senhor vê o crescimento dos movimentos evangélicos e pentecostal cá em Angola? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela questão que me é colocada. O crescimento das igrejas evangélicas, movimentos pentecostais em Angola, tem sido bastante importante também nos 50 anos da nossa independência, porque esses movimentos das igrejas evangélicas em Angola têm vindo de facto a ajudar também muito mesmo o crescimento espiritual da sociedade. Vejamos que em 2010, quando foi aprovado a nova Constituição na era, a Constituição de 2010, lá no artigo capítulo 10, ela consagra a laicidade do Estado. A laicidade do Estado tem que ver com a autonomia das igrejas. O Estado não deve intervir nas igrejas, nem as igrejas devem intervir nas atividades do Estado. No entanto, as igrejas têm esse papel, esse poder autônomo de trabalharem isoladas do Estado, de trabalharem entre si, para então terem acesso livre da evangelização das suas crenças, na publicação das suas crenças também para a sociedade. No entanto, as igrejas evangélicas, durante esse período todo, desde 1965 até os nossos dias, tem sido muito bom, porque nós vemos uma sociedade muito mais aberta, uma sociedade muito mais evangelizada, uma sociedade que mais dá credibilidade no Senhor Jesus Cristo e na sua doutrina, apesar das dificuldades que ainda tem havido. No entanto, é muito fundamental, graças à laicidade do Estado, por conta da aprovação desta lei, que já tem vindo a crescer muito significativamente. Amém. Bem, hoje, 50 anos depois, quais são os principais desafios da igreja e temos influenciado a sociedade, a política, a juventude? Bom,
hoje, 50 anos depois, o papel da igreja tem sido muito importante, apesar de que falta muita coisa que a igreja tem que fazer, porque a igreja precisa trabalhar ainda muito mais na evangelização do nosso país, porque ainda nós vemos um país que não é totalmente alcançado, por Deus, por conta do que nós ainda precisamos fazer muita coisa mais, precisamos trabalhar muito mais, sobretudo na evangelização, precisamos despir ainda mais do nosso conforto, para que então a igreja consolida o seu papel na edificação da igreja, consolida o seu papel nesse nosso país independente, 50 anos depois. Portanto, precisamos fazer muito mais, precisamos trabalhar muito mais para que de fato vejamos uma sociedade mais convertida para o Senhor Jesus. Bem, eu não gostaria de esquecer de deixar essa pergunta para trás. Uma pergunta bastante interessante mesmo, que tem sido notório no nosso dia a dia. A pergunta é: alguns dizem que a igreja perdeu a sua voz profética. O senhor concorda? Bom, eu não concordo que a igreja perdeu a sua voz profética. Vejam, porque nós temos a palavra de Deus nos nossos dias. E a palavra de Deus, que as Escrituras, é a voz profética, é a voz profética de Deus. Qualquer um que prega o Evangelho baseado nas Escrituras está a anunciar a mensagem profética de Deus. E a mensagem profética de Deus consiste na mensagem que exatamente o Senhor deliberou ao povo cristão para anunciar na sociedade, para anunciar no nosso país, nas pessoas, de forma a que estes sejam alcançados. Então, nós ainda damos graças a Deus porque temos um país não necessariamente muçulmanos, embora os muçulmanos já estão aqui em Angola, mas temos um país livre, com poder religioso, temos um país que é possível sim pregar o Evangelho, temos um país que é possível sim fazer menção do nome do Senhor, é possível fazer menção das Escrituras. No entanto, a única voz profeta que nós temos nos nossos dias de hoje é as Escrituras, e qualquer um que prega o Evangelho através das Escrituras está-se então profeta de Deus, pois embora com um pouquinho de fracasso, mas assim ainda temos vindo a pregar o Evangelho e que Deus tem nos ajudado muito. Portanto, eu digo que a igreja tem desempenhado o seu papel preponderante, que é de anunciar o Evangelho, que é de profetizar também a mensagem que o Senhor Jesus Cristo determinou que vai acontecer lá no livro de Apocalipse. Amém. Estamos quase na reta final do nosso programa. Daqui para frente, o que Deus espera da igreja angolana e que tipo de igreja devemos ser nos próximos 50 anos? Repito essa pergunta tão importante. Daqui para frente, o que Deus espera da igreja angolana? Que tipo de igreja devemos ser nos próximos 50 anos? Bom, eu quero responder esta pergunta começando com o livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, quando Jesus faz menção, falava com João a respeito do que poderia acontecer nos últimos dias. O Senhor Jesus Cristo disse que para uma certa igreja, disse que tu, porém, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta. Portanto, a igreja tem uma missão específica, que é de anunciar o Evangelho, exclusivamente anunciar o Evangelho, tal como o Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 4, porque o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar o Evangelho da salvação, para libertar os cativos, para dar vista aos pobres e tudo mais que o Senhor Jesus Cristo disse. Portanto, a igreja nos nossos dias tem também esta missão de anunciar exclusivamente o Evangelho de Deus, tem esta missão de pregar o Evangelho, tem esta missão de trazer liberdade aos cativos através da palavra do Senhor, tem essa missão de dar uma esperança viva de que, certamente, apesar das dificuldades que nós vivemos nos nossos dias, ainda assim temos uma esperança viva, uma esperança de vida. Essa esperança consiste exatamente no regresso do Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. Portanto, a igreja deve exatamente consolidar esta missão, que é de ver uma igreja salva, que é de ver uma igreja totalmente temente a Deus. Portanto, tem esta missão, graças a Deus, e assim vamos seguir em frente. E nos próximos 50 anos, será que a igreja tem falhado no que diz respeito ao discipulado? Sabemos que desde 1975 até hoje são 50 anos. E o que podemos esperar
nos próximos 50 anos, se os discipulados podem redobrar ou a igreja pode continuar, qual é o papel dos discipulados nesse processo para que os cristãos possam mais aprender, ter mais conhecimento? Bom, nós, na verdade, não temos uma visão assim do futuro. Digo concretamente de que não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, se amanhã existiremos ou não, mas enquanto vivemos, temos a missão de fazermos participação do Evangelho nas pessoas, porque nós queremos ter uma igreja daqui a 50 anos, uma igreja mais motivada a servir o Senhor, uma igreja mais motivada a buscar ao Senhor. Portanto, esta igreja, nos próximos 50 anos, nos nossos dias já estamos assim, com uma certa dificuldade, e o que se espera então nos próximos 50 anos é cada vez mais a modernização da igreja. E quando nós sabemos que a igreja vai modernizando-se cada vez mais, também tem cada vez mais apostasia. Mas o que nós esperamos da parte de Deus é que Deus continue avivando a igreja, que Deus continue trabalhando em nós para que tenhamos uma igreja nos próximos 50 anos mais saudável, uma igreja mais forte. Portanto, enquanto nós vivos agora, não sabemos o que vai acontecer daqui a 50 anos, mas como estamos no presente, estamos aqui, então, temos este papel de continuarmos a darmos o nosso contributo para o crescimento da igreja. Graças a Deus, temos esta missão de, então, fazermos tudo o que for necessário, tudo o que estiver ao nosso alcance, pela graça de Deus, de contribuirmos muito mais para que a igreja continue a ver os frutos da independência de Angola, continue a ver os benefícios da independência nesse nosso país livre do jugo colonial, para, então, que a mensagem do Senhor Deus possa expandir-se muito mais ainda. Amém. Gostamos bastante mesmo. Estamos 100% agradecidos. Irmão Domingos, para terminarmos, gostaríamos que deixasse uma palavra para os cristãos e os líderes que nos ouvem. Bom, caros irmãos, caros líderes, caros pastores, é uma mensagem de conforto para nós. Tem que ver com as palavras do Senhor Jesus Cristo, descrita lá no livro de João, capítulo 16, quando ele diz que sabei vós isto, que no mundo tereis aflições, mas todavia tendes bom ânimo, porque eu venci. Caros irmãos que me ouvem, é o seguinte, nós temos esta missão de pregarmos o Evangelho. Em meio às dificuldades que nós temos, sabemos que Cristo venceu o mundo e nós também podemos vencer o mundo, podemos vencer as dificuldades. Portanto, cada líder que estiver a me ouvir, continue a fazer menção do nome de Deus na sua igreja, continue trabalhando seriamente, muito mais motivado, busque ao Senhor tremendamente, unge-se mais da presença do Espírito Santo, para que então Deus continue a nos tratar de forma digna e a lançarmos fundamentos, sementes boas diante desta nossa nação. Muito obrigado. Amém, amém. Lembra-se que a verdadeira independência começa quando Cristo reina em nossos corações. Bem, a todos que nos ouviram, que Deus abençoe rica e poderosamente o nosso país, Angola. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigado. Amém.